da comunicação está entrelaçada entre a gente. Escrever, interpretar, traduzir, revisar, praticar, está numa absorção de 80%, que é o que a gente aprende com o que a gente faz. E mais importante ainda, no ensinar o conteúdo, explicar, trazer, discutir esse conteúdo, elaborar. Através de hoje, nós temos vários instrumentos de comunicação, de desenvolvimento melhor mesmo do ensino, com absorção de até 95% com o que ensinamos aos outros. Por isso, as metodologias ativas e essa renovação contínua de formas de aprendizado. Eu acredito que essa pirâmide ela é a maior essência mesmo que a gente tem que ter em mente e pensar, eu estou fazendo certo, eu estou dando melhor, com essas informações, eu estou me dedicando realmente o que me propus fazer como ser um educador. Então, eu acredito que a essência da nossa aula envolve essa pirâmide. Pensando em revoluções industriais, desde o século XVIII, XVII, né, XVIII, com a mecanização da revolução, mecanização mesmo, trabalho manual ainda, com industrialização de máquinas, mas ainda muito precoces. A gente tem aí uns 300 anos de lá para cá, em que a gente chegou no 4.0, que é uma conectividade com dispositivos, com valores no mercado de trabalho, o estudante que forma como capacidade de solucionar problemas, de resolver desenvolver e resolver formas tecnológicas, robóticas, inteligência artificial. E como os americanos falam, né? Uma timeline, essa é a nossa linha de desenvolvimento. Eu acho que com essa linha a gente fica fácil entender que a tecnologia, a conectividade e sempre junto deles, gente, a relação interpessoal, ela é valorizada cada vez mais, mesmo com as evoluções e com o desbravamento, vamos dizer assim, do homem e das tecnologias. Então, esse 4.0 é onde a gente se encontra em busca de mais evolução, de mais personalização e de um futuro que está por vir, que está vindo junto, um pouco acelerado, vindo com a pandemia. Então, as metodologias em busca disso, desse célere crescimento, dessa célere evolução, dessa linha contínua de mudanças, surgiram as metodologias ativas de aprendizagem. Uma forma da gente relembrar novamente aquela pirâmide do professor William, uma forma de prepararmos os nossos estudantes, nós mesmos também, novos cursos, e um deles é esse aqui, uma forma da gente capacitar melhor, que as metodologias tragam diminuam essa distância entre esse profissional do futuro, esse profissional do futuro hoje, né? Que a gente sabe que as metodologias ativas aumentam nossa forma de comunicar, aumentam nossa forma de pensar e tiram aquele ranço, desculpa o termo, mas aquele ranço de decorar, do aluno passar a noite um dia antes da prova, decorando toda a matéria, e em uma semana ele já esqueceu. Então, a metodologia trouxe isso, essa forma de pensar melhor, de produzir um conteúdo melhor, de isso trazer ativar nossa memória semântica e ficar guardado realmente formas de raciocínio, instrumentos e caminhos de raciocínio. Então, com isso, vieram, segundo o Fórum Mundial, né, Econômico Mundial, em Davos, eles falaram das habilidades em declínio de 2022 até 2022 e as habilidades que a gente tem que ter requisitadas até 2022. No geral, eles disseram que as habilidades até 2022, essas habilidades requisitadas demandariam de 54% dos profissionais, não só da área de saúde,
mas uma seara aí que eles teriam que já estar preparados para esse novo mundo, para essas novas cobranças. São habilidades de inovação, pensamento analítico, aprendizado ativo com estratégias de aprendizagem, que é o que a gente tem construído e feito e aprendido dentro da faculdade e desenvolvendo isso de uma forma ideal. A criatividade, a originalidade, a iniciativa, eu falo que é aquela proatividade, aquele aluno que é proativo, ele tem um desenvolvimento melhor. O uso de tecnologias, design, programação, o pensamento crítico, analítico, mas também a escuta, isso traz facilidades na relação tanto profissional de saúde paciente, como interdisciplinar também. A gente ensina os alunos, a gente desenvolve habilidades para comunicação. A resolução de problemas complexos também é uma das habilidades requisitadas para pensando já para o ano que vem, e a gente já tem esse costume de aprender através de problemas, aprender através de casos clínicos, aprender através de equipes. Essa liderança, agora sempre valorizada, e ainda mais esse poder de comunicação, de liderar, de conduzir. A influência social, e eu ainda acrescentaria, seria até petulância minha, mas eu acho que uma influência social e hoje digital, porque a gente sabe o quanto que as influências digitais, do ponto de vista positivo, elas são grandiosas. A inteligência emocional, que a gente já pensa na vedete de hoje, né, que são as soft skills, que são as habilidades emocionais, socioculturais e não só técnicas. Então, a inteligência emocional envolve isso, a racionalidade, a leitura daquele momento ali atual e a resolução daquele problema, e a gente conseguir colocar isso tanto dentro de sala de aula como na nossa própria vida mesmo, né? Ter um problema, um objetivo para resolver com esse problema e qual vai ser o caminho que a gente vai seguir, isso ser mais brando, isso ser mais leve. E análise mesmo e avaliação de sistemas, tanto também tecnológicos como sistemas no geral. O que eu acredito que a técnica já é uma obrigação sermos bons profissionais na área da saúde ou em qualquer outra área, e principalmente aqui como professores, isso já é um pré-requisito para você querer ser professor, para você querer ter aquela profissão. Mas, mais uma vez, falando desse tema hoje, dessa vedete, dessa cereja do bolo, que são esses soft skills, que são as habilidades que a gente vai desenvolvendo e que, com a maturidade, alguém tem que ensinar quando não se tem, quando não se nasce com ela. E o nosso papel como professor é mais ou menos isso, fazer nas metodologias ativas ou em qualquer outra forma, mas a nossa relação como docente levar os alunos, levar quem nos está ouvindo, essa seara de inovação, de saber comunicar, de saber resolução de problemas, de ter trabalhar em equipe, empatia, humildade. Eu acho que nunca foi tão valorizado essas habilidades comportamentais. Pensando nisso, nessa seara mesmo, através do TBL, a gente vê que ele tem esse poder de desenvolvimento dessas soft skills, do raciocínio clínico ideal, de habilidades técnicas diversas, e o TBL, que a gente tanto gosta, e que é o que eu vim aqui falar hoje, é um método dinâmico, que vem do Team-Based Learning, que trabalha em equipe ou em grupos, que é um método dinâmico, inovador, motivador, uma produção coletiva é a mais valorizada, você tem um auto-feedback, eu vou explicar para vocês, na questão também individual, você evolui com habilidades de comunicação, habilidades de escuta, de apelação mesmo, a forma de conduzir com o colega que não pensa como você, mas que os pensamentos se encaixam e você tem uma performance melhor no que você se propor a fazer. É um método dinâmico, um grupo, uma média de número ímpar para grupos, para não ter choque nas respostas, sempre ter um equilíbrio para não ficar 2-2, 4-4.
E uma cereja do bolo do TBL é o grupo ser heterogêneo. Amizades e relações muito próximas podem fazer com que o grupo desenvolva pior. Um só fazer o exercício, porque o amigo é amigo e eu não posso dar essa insatisfação ao colega. Então, a gente, como professor, tem essa autoridade, não soa muito bem, mas uma autoridade entre aspas, para definir esse grupo. É uma troca de experiências, eles relatam, associam sintomas, alterações, histórias ou histórias também de pessoais, né? Pessoal, e fazem essa interação entre eles. E a gente também tem um feedback individual e pelos pares. Aqui é uma sala de aula que a gente está morrendo de saudade, os subgrupos divididos. A faculdade fez uma estrutura muito boa para a disciplina integração curricular e para toda a faculdade, para todas as disciplinas, mas trazendo esses retroprojetores que podem ser sentados em grupos e que têm a mesma visão de toda a sala de aula. Então, esse é o TBL, ele é simples, ele é fácil de desenvolver, a gente tem que ter só coragem para iniciar. Mas depois ele funciona, ele traz facilidades, professores, no nosso dia a dia, como é mais fácil ensinar dessa forma. E eu venho apresentá-los a querida integração curricular. É uma disciplina relativamente nova, de 2018 para cá. Tivemos que ter alguns ajustes. É uma disciplina do 1º ao 8º período, ela segue o mesmo perfil, a mesma metodologia, e os grupos são diferentes. Os grupos com o período vão se mudando. A apresentação dos objetivos e caso clínico são sempre apresentados aos alunos uma semana antes. É necessário, para ter o TBL, você ter tempo de estudo. Esse tempo de estudo, depois de ter apresentado os objetivos, o aluno vai ter o estudo pré-classe, que é a fase 1 do TBL, que é quando tem um estudo individual, ele vai fazer questões que a gente programa com os alunos através daqueles objetivos e daquele spoiler do caso clínico, que não é apresentado por completo no primeiro encontro, e ele vai auto-realizar uma correção dele, se ele está no caminho certo, se ele está estudando bem, se ele está estudando certo, se ele está sabendo responder questões, sabendo interpretar o que é pedido. Isso é pontuado também. E a gente passa para a fase 2, que é a garantia do preparo, que depois do estudo individual, ele vai fazer esse teste individual, que eu até me confundi aqui, o teste individual dentro de sala de aula, isso num contexto sem pandemia, dentro de sala de aula, e depois ele vai fazer esse mesmo teste com algumas outras questões mais ricas, vamos dizer assim, entre o grupo. E ele faz essa correção dele aí, ó, se ele está no caminho certo, se o raciocínio dele é o mesmo do colega, e isso gera uma discussão, isso gera um aprendizado já ali e com melhora das habilidades para tal. Depois a gente tem, ainda na segunda fase, a apelação. A apelação é onde a gente, um grupo discute formalmente com o outro, diverge várias vezes de diagnóstico ou de propedêutico, ou do caminho que eles estão tentando resolver aquele caso clínico em equipe, e isso também traz uma grandiosidade de participação de todas as turmas e de todos os grupos, para todos os alunos e todos os grupos, e a gente vai chegando no objetivo, que é aquela solidificação ali do raciocínio e a resolução do problema. Aí, na fase 3, a gente aplica os conceitos, o professor entra como um mediador mesmo, isso tudo o professor está em sala de aula, ele está guiando os alunos, mas ele não tem que ter resposta na ponta da língua. Ele vai instigando os alunos a poder chegar no objetivo, e como se fosse um checklist dos objetivos para cada professor.
A gente faz a correção das questões, a gente ouve cada grupo, essa apelação fazemos também um grupo contra o outro, mas não é uma forma negativa de ser contra, é uma forma de competição saudável. E, por fim, a gente faz o feedback, que é um meio de autoavaliação, tanto de pares, de grupos, do professor individual, do aluno que talvez não tenha participado, que talvez não tenha interagido ali naquele momento. E é um ambiente bom para a gente ver o que a gente melhora para a próxima semana. Uma dica que um professor tem em outro grupo, em outra turma, ele passa para a gente e fala, olha, dessa forma conduziu melhor. E isso é a disciplina Integração Curricular e o TBL dentro dela. É bem leve, se pensa que essas fases são dispendiosas, mas não são. Depende mesmo da gente ter habilidades e aprender, capacitar e com facilidades maior com o método. O TBL ele pode ser sustentado, modificado, conforme nós fizemos aqui nesse ensino híbrido, nesse ensino à distância, a priori. E a DIC na pandemia nos trouxe essas formas de aprender de novo, de ensinar de novo, dentro de um contexto à distância. Então, as plataformas como o Collaborate, através dos grupos de discussão, o Zoom, entre outros, faz com que a gente tenha essa participação e tenha essa mesma condução do que se nós nos propusemos a fazer dentro da realidade atual. Como ferramentas de instrumentos de interação, e a importância que a professora Cláudia está dizendo, da gente interagir mais com os alunos, eles são maduros para muitas situações, inclusive para serem o maior guia do seu aprendizado, né? A metodologia ativa faz isso com o aluno, conosco, com o aluno, mas eles ainda precisam desse calor, desse olho no olho, dessas relações, desenvolver essas relações, ter o professor físico de alguma forma mais próximo. E eu trouxe essas ferramentas que muitas vezes são inúmeras, né? Talvez sejam para ficar, talvez vieram mesmo para surjam novas e mais fáceis de mexer, de usá-las. Mas nós temos hoje um cardápio mesmo de ferramentas que fazem e diminuem também essa distância que o ensino à distância nos propôs. Então, eu recomendo que vejam e trabalhem em cima da ferramenta que você, professor, tem mais habilidade. Você escolher uma ferramenta difícil, você vai perder o fio da meada. Então, veja qual é a mais fácil, que você tem mais habilidade, tem uma performance melhor mesmo com ela, com a tecnologia, e invista nela. Ela como seu meio mesmo de trazer os alunos mais próximos e pelo menos nesse contexto. Eu sou muito a favor de sala de aula, eu gosto desse ambiente, acho que todos que estão aqui também preferem e estamos doidos para as portas abrirem de novo da faculdade, mas enquanto isso a gente tem que manter o nosso ensino em evidência, nossa qualidade em ascensão, e essas ferramentas podem trazer uma facilidade nessa comunicação que, mesmo diante de tanta tecnologia, diante de tantas mudanças, o contato e o olho no olho ainda tem o seu maior valor, nosso maior valor. Mas não são suficientes, pessoal, ferramentas de interação se a gente não tem um time, se a gente não tem um grupo, se a gente não faz capacitações com os nossos professores, se a gente não opta por fazer educação continuada conosco também. Não é só o aluno que estuda, não é só o aluno que se prepara, a gente também tem que fazer a nossa parte. Então, para ter um resultado bom, para ter
uma boa performance nesse novo mundo tecnológico e de educação, e de ensino, e de aprendizagem, a gente precisa de um time coeso, disposto, e que antes a gente encontrava e que agora os encontros também foram modificados para encontros virtuais. Aproveito para mandar um abraço para todos da integração que estejam aqui. Em rumo de uma descortina, né? O que descortina para a gente hoje, e que não está tão longe, gente, nós não estamos tão longe de uma educação 5.0, qual é o caminho, qual é o rumo que nós vamos seguir. Cada vez mais a educação 5.0 está próxima, sendo mais complexa, com um domínio socioemocional ainda maior, são as soft skills que a gente desenvolve e ajuda o aluno a desenvolver seus pontos emocionais, sociais, cada vez mais aguçados. A 5.0 é uma educação intrigante, que as metodologias ativas, acredito eu, vão estar numa fase obrigatória. Obrigatória também é um pouco pesado, mas prioritárias na educação. A 5.0 também é uma evolução tecnológica, e essa proximidade com os instrumentos vão ser cada vez mais presentes no nosso dia a dia. Então, vamos conhecendo, vamos abrir o nosso espaço, o nosso conhecimento, para isso ficar menos difícil no decorrer dos dias. E o ponto-chave da educação 5.0 é a interação e a dinâmica, que é o que a gente tenta através do TBL, das metodologias ativas e dessas capacitações docentes, que a gente busca essa proximidade, essa evolução e essa nossa mesmo como professor, porque nunca foi tão mutável o poder da educação e o poder dessas mudanças rápidas que a gente está vivendo. Então, a educação 5.0 é breve, está por aí. Mas de nada adianta, gente, se a gente não entender que o crescimento e a transformação estão dia a dia no nosso cotidiano, estão sendo cada vez mais importantes no nosso dia a dia. Eu espero e desejo que estejamos nessa zona azul mais clara, esse halo aí mais externo, com disponibilização de talentos do que você mais gosta de fazer e que você sabe fazer e ajudar as pessoas. Como que a gente pode agradecer mais, ser mais humano, ser mais empático, que também entra nas habilidades não técnicas. Manter um estado feliz, emocional estável, dentro do possível, gente, mas nunca perdendo a esperança. E eu espero que tenha trazido de alguma forma, plantado de alguma forma, uma sementinha no coração de vocês, na ideia de vocês, assim como esse tom de leve azul claro aí no halo externo, e que possa ter trazido alguma sensação de crescimento e de habilidades, que você tenha passado esse pouco tempo aqui conosco, mas que tenha desenvolvido e que tenha sido um pouquinho prazeroso estar aqui conosco. Eu não vou me delongar, mas eu chamo agora a professora Luciana Silveira para ela, como um relato pessoal mesmo, de professora, de amiga, de um membro importante dentro da faculdade, participar conosco e contar. Acho que a melhor forma de ensinar é realmente contar como que é. A melhor forma de ensinar também está relacionada a relatos, né? A gente viu isso. Então, eu espero que a professora Luciana, fale aqui conosco um pouquinho, e eu estou aberta para perguntas, o que precisar, nós estamos à disposição, e depois finalizamos com dúvidas. Muito obrigada, gente. Tá vendo? Muito linda sempre. Aí depois vem eu aqui, toda trabalhada no azul aqui. Eu espero que seja com muita alegria, que vocês estejam todos aqui como nós todos também.
E eu fico passeando, né? Eu sou uma helicoidal, só que vai e volta. Então eu fico com medo, eu fico brava, sou muito expansiva. Então, Mara Gold, Lu e Kika sempre, né? Há mais de 20 anos aí, tolerando as minhas dificuldades. E eu agradeço demais participar de um time. Então, no meio de uma pandemia, enquanto eu me sinto parte de um time, e tento contaminar os alunos dessa maneira, eles também se sentem parte. Não tem TBL sem time. Não tem medicina sem time. E como é que a gente faz tudo isso que a Maraíra mostrou para a gente? De forma didática, né, visual. Se vocês quiserem, a gente pode passear pelo AVA e enxergar isso. A minha experiência é tentar trazer o que eu tenho aprendido com o TBL, com esse time, transladar aí essas informações, esse conhecimento e colocando em prática, errando muito e errando de jeitos muito diferentes e aprendendo muito também. Isso tem sido sentido e esse é o feedback dos alunos. Então a gente tem diversas tecnologias, 5, 6, 7, 1 milhão de pontos zeros aí, e ela não vai parar, né? E a gente tem que fazer parte. A gente tem que trazer a tecnologia para o time. Ela tem que ser ferramenta, ela não pode ser protagonista. Quem é protagonista é a gente aqui, ó. Mexendo, falando, mudando o tom de voz. Isso é interação. E cai a câmera, e o computador não funciona, e o Ava resolve ter vida própria. Eu acho que ele já está meio Lucy, já. Quem não viu o filme deve ver, eu acho que combina muito com a gente. Então, nesse 1 minutinho que falta, eu compartilho com vocês a tela, mostro o que eu consigo fazer até aqui. E eu espero que tenha alguma serventia para vocês. Para mim, é um desafio. Antes de tudo, é um desafio. E não tem jeito de tratar isso tudo sem arte. Então, eu estou aqui no meu quarto e a gente tenta dar pílulas de arte aí no AVA. É claro que não funcionou, né, gente? Então, a gente tenta de novo. E se não der, eu convido vocês, se quiserem conversar comigo separadamente, a gente organiza aí um tour pelo AVA. A gente está tentando trazer alguns conhecimentos e uns conceitos para a PFC1. Então, no podcast, a gente tenta conversar um pouquinho e usou uma ferramenta diferente, também trabalhando com times. A gente dividiu já times fixos, que são duplas ou trios, e a gente tenta fazer isso. Conversar sobre não um projeto a cada aula, um projeto único, um projeto de podcast, e a gente tenta fazer com problematizações pequenininhas. Então, hoje a gente vai aprender a mexer no Google Acadêmico ou numa outra plataforma ou uma base de dados. Então, é isso que a gente vai fazendo. Eu aprendi muito e continuo aprendendo com a integração. Para além dos conteúdos, a provocação ela é a maior forma de integração e interação que eu entendo. Para muito além de dar resposta ou de gravar um vídeo, eu não desmereço em nada todas essas possibilidades, mas não nas duas disciplinas que eu leciono e a terceira, né, e eterna, e a toxicologia, não tem como a gente aprender colaborativamente sem interação. Então é isso que eu queria trazer um pouquinho para vocês. Agradeço a oportunidade e estou morrendo de saudade dos nossos encontros aí. É isso aí, Lu. Muito obrigada. E eu recomendo que a gente entenda um pouco das metodologias e vamos modificando aos poucos as outras disciplinas que acharem necessário, vendo métodos que não é um meio TBL, não é um meio metodologia ativa, mas é o que a gente pode modificar, o que a gente pode melhorar, o que a gente pode agir aproveitar da tecnologia desse ensino à distância e manter as aulas síncronas, manter esse contato regular com os alunos. E qualquer dúvida eu estou à disposição, tanto eu, tanto no NDD. Eu agradeço por terem ficado essa 1 hora conosco, que a gente consiga
manter nosso lema, que é fazer a educação, a saúde acontecer, manter essa qualidade que as ciências médicas propõe e exerce. E eu espero vocês nas próximas capacitações, a busca inconstante desse aprendizado e desse preparo, que ao lado do George, é um prazer estar com vocês sempre, viu, gente? Muito obrigada, tenham um ótimo sábado. E quer finalizar, professor George? Sim, na verdade eu queria finalizar aqui agradecendo pelas palavras, né, sua, Manaíra, e da professora Luciana. Eu acho que o ensinar também é um aprender constante, a troca de experiência, discussão de metodologias vão acabar contribuindo para uma prática melhor. Então, agradeço muito, agradeço a mais de centenas de professores que acompanharam toda a discussão, né? Toda a discussão vai ficar gravada, disponível na sala do AVA para quem precisar, né? Ou para aquelas pessoas que não puderam acompanhar hoje, poderem assistir posteriormente. E segunda-feira vai ser encaminhado o calendário com o ciclo de capacitações desse semestre, que foi aquele que eu apresentei no início brevemente, para a gente poder se organizar e planejar essa participação. Obrigados a todos, a gente deseja a todo mundo uma excelente semana. Um abraço. Obrigada, pessoal.